Val Kilmer foi, por um tempo, um dos atores mais requisitados e promissores de Hollywood. Nos anos 1990, ele estrelou filmes icônicos e demonstrou uma versatilidade admirável, indo de piloto ousado em Top Gun a um ator visceral em The Doors, passando por um dos papéis mais cobiçados do cinema, o Batman em Batman Forever. Sua presença era marcante, seu talento inegável, e sua carreira parecia destinada a um sucesso duradouro. No entanto, de forma repentina e sem alarde, Kilmer simplesmente desapareceu dos holofotes. Durante quase 15 anos, ele mal apareceu em projetos relevantes, ficando praticamente invisível para os grandes estúdios. Ele mesmo chegou a afirmar que parecia estar em uma espécie de lista negra. O mais intrigante é que não houve nenhum escândalo público, nenhuma despedida formal, nem qualquer motivo claro que explicasse sua exclusão. Ele foi silenciado, como se tivesse sido apagado da paisagem de Hollywood. Esse apagamento é ainda mais surpreendente considerando a força de sua trajetória anterior. Kilmer era visto como um astro nato. Sua performance como Jim Morrison foi aclamada pela crítica, e sua versão do Cavaleiro das Trevas gerou debates intensos entre fãs. Mas tudo mudou repentinamente quando, sem justificativas, ele foi substituído por George Clooney em Batman and Robin. A troca não veio acompanhada de notas oficiais ou declarações públicas, foi simplesmente feita. Para alguém no auge, esse tipo de corte abrupto era incomum. E o silêncio da indústria em torno disso tornou tudo ainda mais estranho. Com o passar do tempo, surgiram explicações fragmentadas. Joel Schumacher, diretor de Batman Forever, quebrou o silêncio anos depois e descreveu sua experiência com Kilmer como infernal. Chegou a chamá-lo de psicótico e disse que rezava para nunca mais ter que trabalhar com ele. Segundo Schumacher, Kilmer era difícil nos bastidores, criando um ambiente tenso e complicado durante as filmagens. Mas essa alegação, embora grave, levanta outras questões. Afinal, Hollywood está repleta de histórias sobre artistas temperamentalmente desafiadores que continuam sendo contratados e até reverenciados. Por que então Kilmer foi descartado de forma tão radical? A resposta talvez esteja em outra teoria defendida por ninguém menos que Mel Gibson, que trabalhou com Kilmer e mantém uma relação de respeito com ele. Para Gibson, o problema não era o temperamento de Kilmer, mas sua relutância em jogar o jogo de poder de Hollywood. Kilmer era conhecido por questionar ordens, desafiar produtores e diretores e falar o que pensava sem filtro. Em uma indústria movida por hierarquias não oficiais, onde manter-se na linha pode ser mais importante do que o talento, esse tipo de postura é visto como ameaça. Kilmer não aceitava ordens cegamente, não sorria para executivos apenas para garantir um papel, e não fazia alianças por conveniência. Isso o colocou em rota de colisão com um sistema que prefere a obediência silenciosa à autenticidade barulhenta. O desaparecimento de Val Kilmer, então, não parece ter sido apenas uma consequência de brigas de bastidores ou escolhas ruins de carreira. Parece ser um reflexo de como a indústria trata aqueles que se recusam a se dobrar. Hollywood é uma indústria que costuma cultivar mitos e narrativas cuidadosamente construídas, mas também é conhecida por silenciar aqueles que desafiam seu controle. A máquina de entretenimento não lida bem com quem sai do script, quem questiona, quem exige mais do que o papel de marionete. Val Kilmer é um exemplo claro disso. Ao invés de apenas atuar, ele ousou confrontar, improvisar, contestar direções criativas e desafiar hierarquias. Não apenas reescreveu roteiros, mas os rejeitou por completo quando sentia que não condiziam com sua verdade artística. Foi aí que começou o ostracismo sutil, as portas que se fecham sem alarde, os convites
que simplesmente param de chegar. Nenhuma manchete dizia que ele estava sendo punido, mas bastava observar o sumiço progressivo para perceber que algo estava fora do lugar. Anos depois, Kilmer falou abertamente sobre seu comportamento no auge da carreira. Assumiu seus erros com honestidade desarmante. Disse que era arrogante, falava demais, não sabia jogar o jogo de Hollywood. Achava, ingenuamente, que talento e paixão bastavam para triunfar. Não jogou a culpa em produtores ou diretores, se responsabilizou. Reconheceu que naquele sistema era necessário mais do que entrega emocional. Era preciso diplomacia, política e obediência silenciosa. Ao se rebelar, se tornou um incômodo. E em Hollywood, incômodos são descartados com silêncio. O mais inquietante é perceber que Kilmer não foi um caso isolado. Nos últimos anos da década de 90, outros grandes nomes também começaram a desaparecer das telas. Mel Gibson, então um dos astros mais influentes do cinema, passou a ser deixado de lado. Wesley Snipes, protagonista de sucessos e pioneiro como herói negro de ação, foi marginalizado. Brendan Fraser, dono de carisma raro e talento genuíno, também sumiu misteriosamente. As justificativas nunca eram claras. Às vezes, falavam de problemas pessoais, outras de dificuldades no set, mas os boatos, nunca confirmados, porém persistentes, apontavam para uma máquina que silencia sem deixar vestígios. Gibson chegou a dizer que se sentia vigiado, como em um velho filme de faroeste, onde o estranho entra no salão e todos o encaram em silêncio, desconfiados, esperando que ele cometa o primeiro erro para poderem agir. E então, chega 1999. Ano que, olhando em retrospecto, parece envolto por uma sombra densa. Stanley Kubrick, um dos cineastas mais visionários da história, lança Eyes Wide Shut, seu filme mais misterioso e provocativo. Morre subitamente antes da edição final, ou é o que dizem. 25 minutos do longa são cortados sem explicação convincente. O conteúdo dessas cenas nunca veio a público. Teorias surgem, mas nenhuma é confirmada. Coincidentemente, ou não, é nesse mesmo ano que Val Kilmer desaparece dos grandes projetos. O timing é estranho demais para ser ignorado. Parece haver uma limpeza silenciosa acontecendo nos bastidores, uma reorganização invisível do tabuleiro. Tudo aquilo que desafia o controle, que coloca em xeque a estrutura, começa a ser cuidadosamente removido, sem escândalo, sem manchete, mas com precisão cirúrgica. A verdade é que Hollywood não corrige, apenas se protege, não debate suas falhas, silencia quem as expõe. O sistema é construído para manter o controle narrativo. Quando alguém ameaça a ordem, o sistema não precisa se justificar, apenas apaga. Val Kilmer, por trás da figura emblemática do Batman em Batman Forever, revela-se um personagem muito mais complexo do que o público talvez tenha percebido à época. Sua atuação como Bruce Wayne não era exatamente carismática ou heróica no sentido clássico. Havia algo sombrio, contido, quase sufocado. Era como se Kilmer estivesse interpretando um homem em conflito constante, não apenas com os vilões de Gotham, mas com demônios internos ainda mais intensos. Sua versão do herói mascarado parecia usar o traje não como símbolo de poder, mas como uma armadura emocional, um escudo contra algo que o corroía por dentro. Ao revisitar sua carreira e vida pessoal, especialmente através do documentário Val, lançado em 2021, é impossível não perceber esse subtexto. O filme, composto em grande parte por vídeos caseiros e arquivos pessoais que ele mesmo gravou ao longo de décadas, mostra um homem que sempre soube que precisava documentar tudo, como se antevisse que um dia precisaria provar algo, ou simplesmente deixar um rastro honesto de quem realmente foi. Nesse mesmo período em que Val Kilmer começa a se afastar de Hollywood,
Outras sombras crescem nos bastidores da indústria, e uma delas tem nome: Jeffrey Epstein. O caso do financista envolvido em uma rede internacional de tráfico e abuso sexual, com conexões que se estendiam até os mais altos círculos de poder, começou a atrair atenção justamente quando figuras como Kilmer desapareceram do radar. Listas de passageiros, registros de voos, convidados para ilhas exclusivas, tudo começou a emergir de forma fragmentada, deixando mais perguntas do que respostas. Alguns rumores sugerem que Kilmer teria recusado algum tipo de convite, feito perguntas incômodas ou demonstrado inquietação em momentos impróprios. Ninguém tem provas, mas existe um padrão silencioso: figuras que somem, projetos cancelados, carreiras abruptamente interrompidas. É nesse ambiente de tensão velada que o nome de Val volta a circular, não com alarde, mas com um certo mistério no ar. Enquanto isso, outro projeto com raízes profundas e espinhosas começa a ganhar atenção: Sound of Freedom. O filme trata do resgate de crianças vítimas de tráfico sexual baseado em eventos reais e enfrentou obstáculos extremos para ser lançado. Mesmo com o apoio de nomes de peso como Mel Gibson, a obra foi ignorada pelos grandes estúdios e passou anos engavetada. Quando finalmente saiu, de forma independente, tornou-se um fenômeno de bilheteria. Milhões de pessoas foram assistir, motivadas tanto pela curiosidade quanto por um sentimento de urgência diante do tema. E, ainda assim, a grande mídia preferiu desdenhar ou atacar o filme, acusando-o de sensacionalismo ou de promover teorias da conspiração. O silêncio institucional foi tão ensurdecedor quanto qualquer polêmica. Um silêncio que, para muitos, confirmou que há temas dos quais simplesmente não se pode falar livremente. Mel Gibson, por sua vez, já era visto como um nome controverso em Hollywood há anos. Conhecido por não medir palavras, ele foi um dos poucos que se posicionaram publicamente contra os abusos sistemáticos da indústria. Falou sobre exploração sexual, sobre redes de poder que protegem predadores, sobre a hipocrisia por trás do glamour. Quando se envolveu na defesa de Sound of Freedom, não parecia apenas um gesto artístico, mas algo mais visceral, mais pessoal. Essa atitude reforçou sua imagem de figura, indesejada nos grandes eventos, de alguém que foi colocado à margem não por talento, que nunca lhe faltou, mas por ser incômodo demais em uma estrutura que prefere manter certas cortinas fechadas. Gibson, assim como Kilmer, tornou-se um símbolo, não de fracasso, mas de resistência, de vozes que, mesmo com tudo contra, continuam tentando falar o que muitos não querem ouvir. O silêncio como proteção não foi para Val Kilmer um gesto de rendição. Foi uma escolha consciente, um escudo erguido contra os ruídos esmagadores de uma indústria que devora seus ídolos. Enquanto outros buscavam respostas em gritos, exposições públicas e confrontos diretos, Kilmer escolheu o recuo. Diferente de Mel Gibson, que enfrentou seus próprios demônios em público e seguiu no grito e no escândalo, Val se retirava lentamente, palavra por palavra, presença por presença. Seu silêncio foi resistência, uma barreira entre sua essência e a brutalidade do espetáculo. A aparição em Top Gun, Maverick foi recebida pelo público como um retorno emocionante, quase heróico. Mas havia algo mais profundo, mais denso naquela participação curta e comovente. Para quem acompanhava sua trajetória, o que se viu ali foi um último ato cuidadosamente encenado. Val já não tinha voz. Literalmente. O que ouvimos na tela foi uma reconstrução digital, um eco de quem ele já foi, uma simulação criada por inteligência artificial.
Era como se o próprio cinema, que tanto havia se alimentado dele, estivesse agora oferecendo um tributo póstumo em vida, um artifício para nos dar a ilusão de que ele ainda estava lá, quando na verdade já havia começado a desaparecer. E desaparecer de fato foi o que ele fez. Depois do filme, Val mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Cancelou entrevistas, parou de aparecer em eventos, respondeu cada vez menos aos amigos. Até os familiares mais próximos foram sendo afastados. O isolamento deixou de ser apenas uma escolha emocional e se tornou também física, quase ritualística. Era como se ele estivesse preparando sua saída, passo a passo, como um ator que ensaia a última cena de uma peça que sabe que não terá repetição. Quando veio a notícia da morte em abril, muitos sentiram que ela já havia acontecido antes. Oficialmente, a causa foi pneumonia, mas a verdade revelada pela autópsia era mais cruel. Infecções maltratadas, sinais claros de desnutrição, indícios de sofrimento acumulado, físico, psíquico, espiritual. O adeus foi sutil, quase simbólico. Dias antes de morrer, Kilmer publicou um vídeo breve onde aparecia vestido de Batman, papel que interpretou nos anos 90. Olhava para a câmera com um sorriso suave, mas havia algo de quebrado em seu olhar. Disse: "Tenho um animal para nós, faz tempo." Na época ninguém entendeu muito bem. Agora, o vídeo se cristalizou como uma despedida críptica, íntima, estranhamente poética, como se estivesse nos dizendo, com o pouco de voz que lhe restava, que já era hora de partir, mas à sua maneira, sob seus próprios termos. Val Kilmer foi muito mais do que um ator de grandes bilheterias. Foi uma figura complexa, às vezes incompreendida, que enfrentou a fama não como um troféu, mas como uma batalha silenciosa. Sua trajetória levanta questões incômodas. Quantos artistas escolhem o silêncio para sobreviver? Quantos preferem o exílio emocional a se submeter às regras cruéis de um sistema que só valoriza quem ainda pode dar algo em troca? Talvez o silêncio de Kilmer tenha sido, no fim, seu ato mais ousado, uma negação final da lógica do espetáculo. Um lembrete de que resistir, às vezes, é simplesmente calar e se retirar, e que nesse gesto pode haver uma força mais poderosa do que qualquer grito,